Fala, galera! Estamos aí. Mais uma live. Vamos falar sobre as classificações básicas só do movimento preferencial. Lembrando que a nossa formação é movimento preferencial com o controle neuromotor. Mas essa semana vamos falar de classificações do MP. No decorrer da semana, vamos falar também de classificações clínicas do controle neuromotor. Mas hoje, de forma muito especial, vamos entrar em imersão no decorrer dessa semana toda para fazer lives clínicas com códigos detalhados sobre a classificação do MP, ou seja, do movimento preferencial com raciocínio clínico integrado. Começando pelo princípio básico. Fábio, mas por que é importante assim você entender das classificações do movimento preferencial? Primeiro passo. É muito importante que se você não classifica a disfunção que o paciente tem, você não tem diagnóstico, não tem prognóstico e o seu tratamento acaba ficando constantemente sem evolução. Já vou te cantar a bola o que acontece, que é o que eu ouço os meus pacientes falando quando passam em outros profissionais. Eu vou lá me tratar com o rapaz lá, ele é bom, mas parece que ele faz atendimento avulso comigo. Eu vou lá, pago um atendimento, ele aparece de forma avulsa. O que é isso? Não que o atendimento seja ruim, mas se você não tem classificação, pega esse código, você vai ter muita dificuldade em, primeiro, entender o que fazer na clínica do seu paciente. Entendeu? Então, perfeito. O que eu vou fazer no tratamento? Um plano, uma organização, um layout, uma estrutura de tratamento do primeiro atendimento, se é uma intervenção de dor, para depois melhorar as funções, para depois o que o paciente mais quer? Ele quer não ter dor para poder executar o seu meio de atividade e ter a sua participação livre. Então, se você não classifica, você não sabe qual técnica é melhor usar. Se você não classifica, você não sabe qual técnica usar. Vamos, por exemplo, isso é um erro mortal. Eu recebo inúmeros pacientes, alunos, principalmente alunos, que entram em contato comigo e falam assim: Fábio, o que eu vou fazer? Aí eu falo, faz técnica tal, tal, tal. Ela fala, eu não sei que técnica é essa. Eu só sei aplicar, mas não sei que técnica é essa. Olha só como que fica difícil a gente conseguir ajudar profissionais que não têm fundamentos. Outra coisa que acontece, o paciente, vamos por exemplo, ele está com uma disfunção, vou falar sobre isso bastante, de uma obstrução anterior. O paciente apresenta com uma obstrução anterior. Bom, entendendo o que é uma obstrução anterior, que é o que eu vou fazer agora, você vai conseguir literalmente avançar nos seus tratamentos. Se você não sabe classificar o que são as obstruções e o que é uma obstrução anterior, como você vai saber qual a melhor técnica a aplicar? Se você conseguir ter alta performance dessa forma, eu peço que você, literalmente, me explique. Porque eu quero aprender também. Ensina eu. Porque não funciona. Talvez vai funcionar de uma forma mais básica. Estou colocando as classificações aqui para ficar melhor organizado. Talvez vai funcionar de uma forma mais basicona, tipo, de uma forma mais básica. Mas, se você não tem uma excepcional classificação, que é o que nós vamos falar agora, você vai sofrer. Então, a primeira porção, eu tenho uma obstrução anterior. O que seria isso? Primeiro, o que é uma obstrução? Obstrução é quando internamente num disco, vou desenhar aqui um disco intervertebral, e na sua porção, temos aqui porção posterior, porção anterior, direito
e esquerda. Em um disco intervertebral, no próprio disco, você vai avaliar locais que têm hipermobilidade e locais que têm hipomobilidade. Aí você fala assim, uau, mas até então, disco, para mim, é só hipermóvel. Aí que tá. Seu nível de classificação está abaixo do desejado, do limiar mínimo para você conseguir ter grandes resultados a tratar uma hernia de disco. Quando eu entrei nesses conhecimentos também, entrei em choque, porque falei, caralho, até então eu não vejo o disco como uma articulação. Desculpa a palavra. Eu só vejo o disco como um desequilíbrio maior. E quando eu tenho uma obstrução no disco, nós sabemos que ele tem os seus filamentos e ao meio ele tem o seu núcleo pulposo, que ele deve ter a sua função amortecedor. Perfeito. Uma obstrução, eu vou pintar de azul. É quando parte do disco, no caso a anterior, ela está rígida. Então entenda que interessante. Se eu tenho uma parte do disco intervertebral rígida, o meu organismo acaba tendo um excesso funcional do disco. Aí você fala, Fábio, o que causa uma obstrução anterior? No caso, obstrução anterior, um OA. Uma síndrome de obstrução anterior. Então, primeiro passo, uma hipermobilidade mesmo. Muitas vezes aquelas facetas estão hipermóveis, estão exigindo demais do disco, e aonde se tem uma obstrução, se tem uma desidratação discal. Compreendeu? E aonde eu tenho uma desidratação discal, daquelas que você vê na ressonância, de forma globalizada, mas aqui nós somos RCI, somos expert, não generalizamos. Nós dividimos a disfunção, entramos em imersão na disfunção para melhor classificá-la e criar a melhor intervenção precisa de tratamento. Então, numa obstrução anterior, o disco está obstruído através de uma hipermobilidade e dentro da própria articulação do disco, onde eu tenho obstrução, eu tenho desidratação discal. E aí, qual que é a função do disco? Ter funções de compressões, amortecimento, etc e tal. E nesse amortecimento constante, aonde está muito obstruído, o disco tem que se movimentar. E aí ele começa a ter muito excesso de movimento, dando um exemplo aqui, fazendo a hérnia clássica. E aí pode vir até protusão, ou hérnia, etc e tal. Toda vez que o seu disco tiver hipermóvel, muitas vezes não é só por problemas facetários e de mobilidade à distância. Muitas vezes isso também é importante. Mas na visão da obstrução anterior, da síndrome obstrutiva anterior discal, você merece olhar e remodelar só onde está rígido. Quando você dá mobilidade no disco e ele começa a ficar mais hidratado, se ele tem mobilidade onde eu estou mostrando, não vai ter hipermobilidade criando hérnia sobre a região, no caso aqui posterior. Então, uma obstrução, uma rigidez, um local que o disco está em abertura e não consegue fechar, ele vai ficar em excesso de função. Então, muitas vezes, você não está empurrando o disco para dentro, você não está voltando o disco no seu local de origem, nada disso. O que você vai estar fazendo é corrigindo as obstruções. E aí, conforme você faz o movimento de repetição, ela vai ficando funcional, entrando em hidratação, discal novamente, opa, volta, ele vai entrando em hidratação discal, e mesmo ele agredido, mas ele não está mais rígido, e quando ele está mais rígido, ele começa a ficar funcional, e começa a mobilizar locais aonde não mobiliza. E aonde ele está mobilizando, obviamente que a hérnia, ela para de ter esse excesso funcional, ela continua no seu local, mas não de forma agressiva, fazendo o processo de extravasamento do disco, que tem as compressões e causam dor. Outra coisa que é importante também é que quando o disco tem seus receptores de dor,
Ah, disco não dói. Não, muitas vezes ele é assintomático, mas ele tem receptores de dor, principalmente na sua última camada dos seus anéis fibrosos. E esses receptores, onde eu acabei pintandinho aqui de laranja, eles informam também o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, e acaba causando as famosas DSR, que é as dores somáticas referidas. E o que é a DSR, Fábio? Quando um disco está obstruído, ele sensibiliza também do mesmo jeito que as facetas vertebrais não têm mobilidade. E causam também miótomos, esclerótomos, dermátomos, angiótomos, viscerótomos. Então aí você entende, quando você consegue classificar, voltando para as classificações, quando você consegue ter uma excepcional classificação terapêutica, você consegue entrar nas direções de tratamento, que nós chamamos de preferência direcional. Na nossa metodologia, a preferência direcional, ela vem antes do movimento preferencial, porque você está começando a entender a construção de um diagnóstico de RCI utilizando a metodologia do IFS, do Instituto, de movimento preferencial. Então, através, você entendendo a obstrução, que é uma rigidez anterior discal, que a preferência direcional é fazer o movimento de flexão. Então, nós podemos pegar aqui, ó, nessa região que está a obstrução anterior e entender que o movimento de tratamento é a flexão. Então, para mim fazer a flexão, depois eu tenho que entender nessa flexão qual é a melhor carga. Então, eu já sei a preferência direcional, eu já tenho a PD. Agora, eu tenho que ir identificando qual melhor carga. Para disco, quando é a flexão, nós só sabemos já qual que é a preferência, e agora vamos para o MP. Vamos descobrir o MP, porque o MP ele vai ter combinações de você avaliar qual é o movimento e qual é a carga. Então, o movimento preferencial vai ter, deixa eu colocar aqui com outra cor, a carga, já vou explicar, e qual é o movimento. Ele é básico, médio e intermediário. Então, ele é básico, médio e intermediário. Ah, Fábio, então, olhando a carga, eu vou entrar no movimento básico, médio, intermediário e avançado. O que é interessante, na hora do MP, de você encontrar que movimento fazer, porque tudo está relacionado ao sistema neuromotor. Lembra que eu falei? Tudo está relacionado à DSR. Então, não é só uma visão mecânica de desobstrução, porque você vai sensibilizar ou desensibilizar as raízes. Então, quando você faz o MP, você já sabe a preferência direcional, e aí você caiu para o movimento preferencial, ou seja, você já está ficando mais preciso no tratamento. Se o paciente ele desensibiliza, ele diminui a dor com uma carga baixa, básica, se você já colocar uma carga avançada, um exemplo, a carga baixa, quando você faz pressão sobre os discos, sobre todo o sistema, como eu mencionei, mais em decúbito. A média, você já vai ficando em posição ortostática. A intermediária, já sentado com mais pressão extra. E a avançada em pé. Se você não entende essas classificações também de carga e repetições direcionais, você vai lá e o paciente precisa de uma carga básica e você já vai lá e manda ele fazer uma carga intermediária ou avançada. O que muitas vezes acontece, você está na preferência direcional certa, mas você errou no movimento de preferência. Você errou no movimento, porque você não pôs uma carga adequada. E o que é mais interessante, que na hora que a gente está tratando, nós descobrimos a preferência direcional, classificamos, colocamos a carga na repetição e vamos avançando no básico, na média, na intermediária e na avançada. Se você tiver na preferência direcional errada, isso é muito legal, é um código de ouro. Quando você tem
no caso, na obstrução anterior, que é o movimento de flexão, uma preferência direcional errada, quando você colocar o MP na carga errada, você vai avançando carga, o paciente piora significativamente. E por que nós chamamos de movimento preferencial, no singular? Pois é um movimento que melhora todas as direções do nosso paciente. Isso é muito legal. Então, porque a galera acaba ficando muito na falsa melhora. Fica só fazendo flexão, fica fazendo extensão e fica só mobilizando em repetição. Você está hidratando o disco e a hidratação do disco melhora. Mas não sabe. Entendeu? Então, quando você está em tratamento, descobriu a preferência direcional, fui lá, coloquei um nível básico, comecei a fazer o movimento de repetição básico, comecei a colocar pressão extra básico, desensibilizou, eu falo, vou testar a tensão média, moderada. Comecei a colocar a tensão média moderada, melhorou. Agora eu vou para avançada. Fiz avançada, piorou. Aí eu entendi que eu não posso fazer avançada, eu tenho que ficar nas primeiras semanas, primeiros dias de tratamento, só fazendo a básica e a moderada. Pois se você erra na carga, o paciente piora e muitas vezes você quer encontrar outra preferência direcional, que a preferência direcional vai estar relacionado à classificação. Um exemplo. Eu comecei a fazer tratamento de obstrução anterior, o paciente não melhorou porque eu errei na carga, e aí o cara vai lá e muda. Vou começar a fazer tratamento de obstrução posterior. É o que mais acontece. E as obstruções posteriores é um movimento de extensão. Então, já vou colocar um Ezinho aqui. A obstrução posterior, já falando aqui, que é ao contrário, a obstrução anterior, é o movimento de extensão. Então, quando eu tenho obstrução posterior, ficou muito feio isso aqui, deixa eu melhorar. Quando eu tenho um movimento da disfunção, da classificação no movimento preferencial em obstrução posterior, aí eu já tenho constantemente uma obstrução, no caso de uma hérnia de disco, homolateral à hérnia. Olha que doido isso. Então, eu estou lá com a hérnia. Mas a minha obstrução está do mesmo segmento que a hérnia. Então, é aquela hérnia no seu próprio local de obstrução em rigidez. Então, a gente também vai fazer, do mesmo sistema que eu estou mencionando, a preferência direcional, classificando o nosso paciente em obstrução posterior para poder fazer o movimento de tratamento. Só que a diferença agora aqui, que o tratamento é em extensão. Encontrei a preferência direcional, vou fazer o trabalho terapêutico de MP. E esse MP, vou trabalhar a carga e os movimentos. Então, do mesmo sistema. Dessa forma, deixa eu tirar aqui o internet. Dessa forma, eu classificando, vou testar também a carga e a preferência, básica, média, intermediária e avançada na extensão. Fábio, se eu colocar muita carga, muitas vezes está na preferência correta e melhora. Só que eu vou dar uma dica que já tem grandes profissionais falando sobre isso e faz toda a diferença. Quando você tem falsa melhora, o paciente até melhora na repetição que você está fazendo no seu consultório. Mas quando ele começa a repetir na sua clínica, a DSR, de vez a desensibilizar, ela centralizar e melhorar a dor somática referida aumenta e o paciente vai piorando até 72 horas depois do seu tratamento. Então, aqueles pacientes falam assim, começou, melhorou, mas depois piorou e não sarou mais. Aí as pessoas acham que já está nessa questão, na última classificação, sem resposta ao MP. Então, você entende aqui que nessa live de hoje, eu mencionei a base sólida, uma filosofia específica sobre a obstrução em flexão e a obstrução em extensão, que é a posterior. Amanhã, vamos falar sobre obstruções anterolateral e pós-lateral e obstruções de lateralização, que é onde classifica o lateral shift. Então, isso quer dizer o quê? Que você pode ter, desenhando outro disco aqui, que você pode ter obstruções, vou pintar de azul,
anterolateral, direito e esquerdo. Vou pintar de vermelho aqui. E obstruções. Então, no caso, as obstruções anterolateral direito e esquerdo, as obstruções pós-lateral direito e esquerdo e as obstruções laterais, que são do lateral shift. Então, você entende agora que eu posso também ter obstrução anterior e obstrução posterior. Então, quando nós falamos de obstrução discal, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obstruções no próprio disco. Então, por isso que você conseguir entender as classificações dos nossos tratamentos vai fazer toda a diferença. Muitas vezes, outra coisa que engana muito, quando o paciente tem lesão articular e o terapeuta não tem esse entendimento, tem aderência conjuntiva, que nós chamamos de capsular, não tem entendimento desse tratamento, não trabalha com extremidades, quando as lesões músculo-tendíneas, a aderência de raiz periférica contra o central, radiculopatias ou lesões comportamentais, estenose clínica, ou aí, depois que você testou todas essas classificações, você pode vir condenar e falar que você não tem resposta ao movimento preferencial. Então, é por isso que a nossa formação tem 1 ano, e além disso, a gente associa com muita inteligência e com muito tratamento integrado o controle neuromotor, que são as ativações neuromusculares, que faz toda a diferença no tratamento de sensibilização e melhora no nível de atividade e participação do paciente. Então, se você não conseguiu compreender basicamente essa aula, ela vai ficar gravada, assista mais vezes, e se você quiser saber mais sobre esse método, na página do Instituto, aqui no link do YouTube, tem a página do cronograma, tem umas 8 videoaulas explicando tudo sobre esse método. Vale a pena você clicar e assistir. E se fizer um grande diferencial para você, clica no botão e cai para dentro. A formação começa agora, em março. Fábio, posso começar depois? Pode também. Mas é aquela história. Você está conectado ao movimento? Você quer evoluir mais? Tem que andar com a gente. Eu faço mentorias, eu acordo toda segunda-feira, 4h30 da manhã, para assistir aula ao vivo. Sabe por quê? Hoje eu até fiz uma postagem. Sabe por quê? Porque eu estou conectado àquele movimento, eu estou conectado àqueles propósitos, àqueles princípios, e isso vira um combustível para mim poder estar avançando e crescendo e melhorando a cada dia. Então, aquela história. É um lifestyle, é um estilo de vida, e eu quero que você suba a régua, suba a atmosfera para ter os resultados que nós temos e que os nossos mentorados têm. Então é isso aí. Amanhã vamos falar sobre obstruções anteriores, obstruções anterolateral, pós-lateral e lateral shift, o shift lateral. Se você gostou, curta, compartilha, cai para dentro e é isso aí. Vai cuidar da sua vida e já é. Abraço!